Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio. Capítulo único. Executivo. Ok, vamos direto ao ponto. Temos aqui uma edição extra do Diário Oficial Eletrônico de Porto Alegre, do Executivo Municipal. E o foco são 2 decretos específicos, publicados pelo Procurador-Geral do município. Vamos pegar o primeiro. Decreto número 23.387. Chama atenção logo de cara pelo valor, né? Abre créditos suplementares de R$ 701.108,49. R$ 701.108,49 para o Executivo. É, um valor considerável. Ok, vamos analisar isso aqui. O que exatamente são esses créditos suplementares nesse contexto da Prefeitura? Olha, basicamente, são autorizações para gastar um dinheiro a mais, né? Além daquilo que estava previsto no orçamento original aprovado para o ano. Esse dinheiro extra, ele serve para quê? Ou para reforçar dotações, quer dizer, verbas que já existiam para alguma área, mas não foram suficientes, ou então para cobrir despesas que, tipo assim, nem estavam no plano inicial. O interessante aqui é entender que isso mostra muito a dinâmica real da gestão pública, sabe? O orçamento é uma previsão, né? Mas aí as necessidades mudam, surgem imprevistos, novas demandas ao longo do ano, e esses créditos são, digamos, a ferramenta legal para ajustar o orçamento a essa realidade que vai acontecendo. Mostra que precisa ter flexibilidade financeira. Entendi. Então é um ajuste formal mesmo para lidar com o inesperado ou com mudanças de planos. Mas o fato de ser mais de R$ 700 mil no único decreto, isso sugere uma necessidade maior, não planejada, ou talvez um remanejamento mais pesado. Pode indicar várias coisas, sim. Sem a gente conseguir ver os anexos 1 e 2, que são mencionados no decreto e que deveriam detalhar onde esse dinheiro vai, fica difícil bater o martelo, mas pode ser desde um gasto imprevisto de maior vulto, ou o reforço de um programa que virou prioridade, ou até, quem sabe, a correção de uma previsão inicial que foi muito baixa. A chave para a transparência está justamente nesses anexos, né, que mostram para onde cada centavo vai ser alocado. Certo. E falando em detalhes, curiosamente, na mesma edição extra tem um segundo decreto sobre a mesma coisa, o número 23.388. Só que esse autoriza um valor bem menor, né? R$ 49.980,14. R$ 49.980,14. Também em créditos suplementares para o Executivo. E aí a pergunta, por que essa separação? 2 decretos diferentes para o mesmo tipo de coisa no mesmo dia? Essa é uma boa pergunta mesmo. E levanta umas questões sobre a organização do orçamento lá dentro. A separação pode ter várias razões técnicas, sabe? Por exemplo, a origem do dinheiro que vai cobrir esses créditos pode ser diferente para cada um. Um pode vir, sei lá, de cancelamento de outra despesa, outro pode vir de excesso de arrecadação, ou talvez eles beneficiem secretarias diferentes ou projetos completamente distintos. Aí justificaria fazer atos separados. Mas, de novo, né? Os anexos de cada decreto é que esclareceriam o porquê dessa separação certinha. E vale notar que tudo isso saiu numa edição extra do Diário Oficial Eletrônico. Isso tem alguma implicação, além de ser o veículo oficial de publicação. Geralmente, sim, usar uma edição extra costuma indicar que havia uma necessidade de publicar aquilo mais rápido, fora do cronograma normal do Diário Oficial. Pode ser por causa de prazos legais para executar a despesa, ou simplesmente pela urgência mesmo, de liberar logo os recursos para alguma finalidade específica. É um sinal de que aquele ajuste precisava ser formalizado logo sem esperar a próxima edição comum. Faz sentido. E o próprio Diário Oficial Eletrônico, que foi instituído por lei municipal, a Lei número 11.029 de 2011, cumpre esse papel de dar publicidade, né? O documento até menciona os responsáveis, o prefeito Sebastião de Araújo Melo e o secretário de Administração, Elvio Alberto dos Santos. E se a gente conecta isso ao quadro geral da administração pública?
A publicação desses decretos, ainda mais com os links para os anexos detalhando os gastos, é um mecanismo fundamental. Fundamental para a transparência e para a prestação de contas. Permite que qualquer cidadão, a imprensa, órgãos de controle, possam acompanhar como o dinheiro público está sendo mexido, né? Remanejado e gasto ao longo do ano. É um pilar importante do controle social, sem dúvida. E na prática, assim, esses anexos costumam ser fáceis de achar e de entender para quem não é da área e decide investigar um pouco mais? Tecnicamente, por serem documentos oficiais online, eles estão lá disponíveis. Agora, a compreensão pode exigir um pouco de familiaridade com a linguagem do orçamento, sabe? Aqueles códigos de dotação, fontes de recurso, essas coisas. Mas o princípio da transparência exige que essa informação exista e seja pública, mesmo que, para interpretar, precise de um esforço a mais ou de algum conhecimento prévio. Certo, certo. Então, resumindo o essencial dessa edição extra que a gente analisou. Temos a formalização da liberação de um pouco mais de R$750 mil. Recursos extras para a Prefeitura de Porto Alegre via esses 2 decretos de créditos suplementares. São ajustes de rota no orçamento que está rolando. Precisamente. E para a gente fechar com uma reflexão, talvez, a abertura desses créditos é um procedimento normal da administração, muitas vezes necessário para a máquina pública poder funcionar e se adaptar. Mas, assim, para além da formalidade, da legalidade do ato em si, que tipo de debate público ou que avaliação mais a fundo acompanha a decisão de onde especificamente colocar esses recursos extras fora do grande ciclo do orçamento? Como é que se garante que esses ajustes, feitos meio no calor do momento durante o ano, estão mesmo alinhados com as prioridades mais urgentes que a população sente naquele período, e não só com conveniências administrativas, entende? Fica essa questão sobre a dinâmica entre a necessidade técnica de ajustar o orçamento e a participação da sociedade na definição dessas prioridades que surgem no meio do caminho. Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio.